Bom dia, meus irmãos. A graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos em mais uma manhã de domingo, nesse inverno maravilhoso, apesar das situações que nós estamos enfrentando, mas a gente não pode esmorecer, a gente não pode baixar a guarda, a gente precisa permanecer firme mais do que nunca, porque creio que o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, tem nos permitido crescimento maravilhoso, e a gente precisa permanecer firme e fiel diante das adversidades. E eu inicio a mensagem desta manhã com a palavra do teólogo, escritor, pastor John Piper. No seu livro Lições de um Leito de Hospital, ele diz o seguinte: ninguém pode confortar sua alma como Deus. O conforto dele é inabalável e vem de sua palavra, a Bíblia. Eu vou repetir mais uma vez essa frase de John Piper. Ninguém pode confortar a sua alma como Deus. O conforto dele é inabalável e vem de sua palavra, a Bíblia. Como eu disse, essa frase escrita por John Piper no livro Lições de um Leito de Hospital. Nesse livro, refletindo sobre 10 lições que aprendeu enquanto convalescia em um leito de hospital, o John Piper, ele encoraja aqueles que enfrentam alguma enfermidade a lutar pela fé, fixando os olhos nas promessas de Deus, na verdade do Evangelho e na realidade da eternidade. Talvez você não esteja enfrentando uma situação de doença física, talvez você não esteja enfrentando uma situação em que se encontra num leito hospitalar, mas muitas são as fragilidades que nós sofremos ou estamos sofrendo nesses dias que nós estamos passando. Então eu queria pegar essa frase dentro desse contexto desse livro, né? Ele ficou um tempo internado e o crente, o salvo no Senhor Jesus Cristo, ele precisa fazer esses exercícios de onde quer que ele esteja, passando pelo que for que ele esteja passando. Ele deve tirar lições para a sua vida diante daquela situação ou daquela ocasião. Precisamos enxergar a vida como um todo, pelo prisma do nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. E pelo que Piper descreve nesse livro, em especial nesta frase, ele está querendo dizer que nem médico, nem psicólogo, nem educador físico, nem professor, nenhuma outra religião e nenhum outro Deus pode nos dar o que realmente precisamos. Só o Senhor e sua palavra. E aí eu coloquei aqui profissionais, né, extremamente importantes, como médicos, como psicólogos, como educadores físicos e professores, porque são profissões extremamente importantes para a nossa sociedade, para o nosso desenvolvimento. Quando nós não estamos bem fisicamente, nós vamos no médico. Quando nós não estamos bem psicologicamente, nós vamos e precisamos ir no psicólogo, que é um excelente profissional. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, vamos para o educador físico, precisamos melhorar intelectualmente, buscamos leituras, estudos, artigos, buscamos os professores, né, são profissionais responsáveis por nos ajudar no processo de ensino e aprendizagem. Porém, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Só em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo que nos foi dado, e em sua santa palavra é que a gente vai conseguir aquilo que a gente realmente precisa. O problema é quando a gente procura em todas as outras coisas aquilo que a gente precisa e não em Deus. Lembrando e frisando, não é buscar aquilo que a gente quer, mas buscar aquilo que a gente precisa. E muitas vezes nós buscamos respostas fora de Deus. Nós buscamos consolo, conforto, orientação fora de Deus. Nós vamos em vários lugares, em várias situações, em várias outras pessoas, mas não no lugar maravilhoso da oração, da presença do Senhor Deus, de abrir a tua palavra, de ouvir um conselho santo. Então a mensagem de hoje pela manhã leva-nos à ideia de não buscar fora de Deus aquilo que nós conseguimos somente no Senhor, nosso Deus. Então, nós vamos ler mais uma vez a passagem de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 1,
versos 1 a 8, ainda refletindo um pouco sobre a vida do profeta Elias. A gente tem refletido sobre Elias nos últimos domingos, e eu quero continuar fazendo isso até o final desse mês de julho, porque a vida desse homem nos traz lições extremamente importantes de um servo fiel a Deus, que humanamente falando passou por situações complicadas. E como foi dito na semana passada, nas últimas semanas, a gente frisa hoje e repete na semana que vem, o Espírito Santo que atuou na vida de Elias é o mesmo. E como diz Tiago, Elias era homem como nós. Então, irmãos, esse mesmo poder, essa mesma bênção, essa mesma unção está disponível para a gente hoje. A gente só precisa tomar posse dela. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versos 1 a 8, diz o seguinte: depois da morte de Acabe, que a gente viu semana passada, na profecia de Elias, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-Zebude, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel? Para ides consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: o que há? Por que voltastes? Eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e diz-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Eles lhes perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos e um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tesbita. Vamos orar mais uma vez para que o Senhor nosso Deus nos inspire e nos ilumine com o entendimento da tua santa palavra. Senhor, obrigado pela graça, pela misericórdia do Senhor, pela tua imensa e maravilhosa presença em nossas vidas. Obrigado por iniciarmos mais um dia diante do Senhor, mais uma semana, Pai, diante de Ti, em comunhão com os nossos familiares, com o nosso próximo. Que o Senhor esteja nos edificando, a Deus, nos dando força física, emocional e espiritual para enfrentarmos as adversidades que o Senhor nos permite, para que possamos crescer e manifestar a graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas e através dela. Edifica a tua igreja, fortaleça o teu povo, Deus. Que não esmoreçamos por qualquer dificuldade, muito pelo contrário, que a nossa fidelidade dia a dia aumenta, que a nossa obediência ao Senhor cresça cada vez mais e mais, Pai. Muito obrigado. Consagramos nossas vidas e essa manhã em tuas mãos e ajuda-nos a refletir, Deus, sobre a tua maravilhosa palavra. Eis nossas vidas diante de ti, em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado e amém, Senhor nosso Deus. Irmãos, essa passagem maravilhosa, já tive a oportunidade de trazer um estudo sobre ela na nossa igreja há algum tempo atrás, eu acho que há alguns anos atrás. E dentro desses versículos, eu quero compartilhar com os irmãos 4 lições que eu tiro para mim e compartilho com todos aqueles que estão me ouvindo neste exato momento. 4 lições sobre essa situação da vida de Elias. E a primeira delas está logo no versículo 2, que conta a história em que caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e ele adoeceu. Então, para buscar respostas, ele enviou mensageiros e disse-lhes: ide consultai a Baal-Zebude, deus de Ecrom, se sararei desta doença. A primeira lição é: pare de buscar fora de Deus as respostas que você precisa. E essa é uma lição para mim. Durante muito tempo da minha vida, e ainda hoje, eu me pego fazendo isso. Às vezes eu tenho uma situação complicada e às vezes eu ajo por impulso. Eu preciso fazer algo, preciso tomar uma decisão, preciso resolver um problema. Surgiu algo de última hora e eu preciso fazer algo. E de repente eu começo a fazer um tanto de coisa e aí depois de um tempo eu paro e penso: peraí, o que eu estou fazendo?
Eu preciso orar primeiro, eu preciso buscar a direção do Senhor Deus, eu preciso me voltar para a palavra. Em várias situações eu sou pressionado pelas circunstâncias, pressionado pelas minhas emoções, pressionado até por outras pessoas, até bem intencionadas, mas a minha motivação, aquilo que me impulsiona, precisa estar em Deus. Após a morte de Acabe, como vimos na semana passada, né? Seu filho Acasias passou a reinar em seu lugar. E ele sofreu um acidente seríssimo que lhe debilitou muito, chegando à beira e à expectativa de morte. Ele não sabia se ele ia viver ou se ele ia morrer por causa daquela enfermidade. Num momento crucial em que deveria se aproximar do Deus de Israel e se relacionar com ele, agora que ele estava literalmente quebrado fisicamente, faltou um quebrantamento interno para que ele pensasse o seguinte: poxa vida, eu tô em Israel, eu já ouvi maravilhas da história do meu povo, nós somos judeus, o Egito, as maravilhas, os juízes, Davi, Salomão, os reis. Meu pai fez coisa errada, minha mãe fez coisa errada, mas agora é o momento de eu poder consertar minha vida com o Senhor. É o momento de eu orar a Ele, de clamar a Ele nessa situação. Não, ele não fez isso. O rei vai pedir auxílio ao Deus cananeu das moscas. Assim era conhecido Baal-Zebub, o Deus das moscas, que pode ser entendido e compreendido como Deus da podridão, o Deus da morte, o Deus da putrefação. É a coisa mais horrenda e nojenta que existe. Conhecido como o maioral dos demônios no Novo Testamento, lá em Mateus 12, 24, onde chamam Jesus, os principais de Israel, de Jerusalém, chamam Jesus de que estava atuando pelo poder de Beelzebul, e aí Jesus explica para eles que o reino dividido não subsiste. Se ele estivesse fazendo por Beelzebul, ele não poderia estar expulsando demônios, porque o reino do inferno não estaria prevalecendo, como de fato estava, e Jesus dá uma lição para eles, e mostra o tamanho da incredulidade, da blasfêmia que eles estavam tendo contra o Espírito Santo de Deus. É esse Deus com D minúsculo, é essa divindade que o rei de Samaria estava buscando. Trazendo para os nossos dias, infelizmente nós vemos muitos crentes que, mesmo com acesso ilimitado ao Deus do universo, ao mesmo Espírito Santo que fez maravilhas antes de Gênesis e depois do Apocalipse, né? Porque a gente fala entre Gênesis e Apocalipse na palavra, sim, mas antes da fundação do mundo e na eternidade a atuação do Espírito Santo continuará maravilhosa. Mesmo tendo acesso a esse poder maravilhoso da palavra, do evangelho, da comunhão, do compromisso, da oração, da palavra, preferem se ancorar em outras coisas. Não façamos isso. Não façamos isso. Que possamos nos aproximar mais de Deus, principalmente dos momentos mais difíceis, como esse do rei Acasias. É claro que ele precisava antes, mas agora ele podia mais, mas não foi. E às vezes, irmãos, a gente troca Deus por tantas outras coisas. Pelas redes sociais, por televisão, por séries, pelo nosso orgulho, quando a gente não quer perdoar e fazer a vontade dele, por exemplo, quando a gente guarda a amargura dentro dos nossos corações. Nós buscamos soluções imediatas, nós buscamos soluções humanas, e não pode ser assim. Que nossa dependência plena e busca de respostas esteja em Deus e em sua palavra. Em nome de Jesus, amém. E nós partimos para a nossa segunda lição dessa passagem, que é: a disposição para com a vontade de Deus deve ser constante. A disposição para com a vontade de Deus deve ser constante. Para sermos fiéis a Ele, a gente não pode parar, a gente não pode esmorecer. Nós trabalhamos bastante a palavra disposição no último domingo pela manhã. E o versículo 3 diz o seguinte: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, dispõe-te, mais uma vez essa palavra sendo usada.
E sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes, porventura não há Deus em Israel, para ides consultar Baal-zebude, deus de Ecrom? Mais uma vez, essa palavra é utilizada e da mesma maneira, como eu disse semana passada, essa palavra é usada no hebraico bíblico de duas formas de um modo geral. Primeiro, na ideia de se levantar, de levantar alguma coisa, de sair do lugar, mas também como a ideia de estabelecer, de firmar, de fixar. E é utilizada tanto para Deus quanto para qualquer outra pessoa. No caso de estabelecer, é quando Deus estabelece uma aliança, quando Deus assume o compromisso, quando Deus tem a disposição de fazer por nós tudo aquilo que nós precisamos e muito mais do que nós merecemos. E quando essa palavra vem de uma pessoa para outra pessoa, tem a ideia de geralmente levantar e de fazer alguma coisa e de seguir, mas quando é o próprio Deus que fala, Deus espera que atuamos como Ele. Como o nosso Senhor Jesus Cristo diz nos Evangelhos, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Quando Deus chama à disposição, Ele sabe o que Ele está dizendo. Deus chama à disposição. E aqui, esse mensageiro citado aqui, né, versículo 3, o início, mas o anjo do Senhor, esse mensageiro é mais que um anjo. Ele é o anjo. Toda vez que o Antigo Testamento usa a palavra anjo com A maiúsculo, esse mensageiro é mais do que um anjo comum, do que um anjo com A minúsculo. Geralmente essa expressão é acompanhada de o anjo do Senhor. É o grande mensageiro do Senhor. Significa que não é um ser distinto de Deus, não é diferente de Deus, não é separado de Deus. É compreendido como o próprio Deus. Podemos interpretar como a figura do Senhor Jesus Cristo veterotestamentário. Toda vez que você vê o anjo do Senhor, é uma aparição diferente, é uma aparição diferenciada. É um comissionamento do próprio Deus. E mais uma vez, após um momento mais tenso da vida de Elias, se você for lembrar lá no capítulo 19 que a gente viu algumas semanas atrás, onde Elias no Monte Horebe, depois na porta de uma caverna, sofrendo, provavelmente chorando, declarando que estava sozinho, que estava angustiado, e Deus fala para ele, Elias, vai. Elias, vai. Eu tenho um chamado para você. Elias, eu tenho uma obra para você, eu tenho uma obra para fazer em sua vida e através da sua vida. Simplesmente vai. E na semana passada nós vimos no capítulo 21, onde ele, impulsionado por Deus, vai confrontar Acabe. E fala para Acabe sobre o que ele fez em relação à vinha de Nabote. Fala para ele que, assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberam o teu sangue. E aconteceu, tanto que Acabe morreu e Acasias, seu filho, estava em seu lugar. E mais uma vez, após o momento mais tenso de sua vida, o Senhor trabalha a questão da disposição do profeta. Em mais um momento tenso na Palestina, confrontar um rei com potencial para matá-lo. Acasias também tinha potencial para matá-lo. E como a gente percebe pelos versículos posteriores, ele ficou muito incomodado com essa intervenção de Elias. Muitos até tem um momento da vida em que se dispõe a mudar, a fazer a vontade de Deus com mais ênfase. Muitos realmente fazem orações sinceras e falam, Deus, eu quero, Deus, eu vou. Deus, semana que vem vai ser diferente. A partir dessa segunda eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou orar mais. Eu vou passar mais tempo de qualidade com minha família. Eu vou ser mais disciplinado. Eu não vou procrastinar as coisas. Eu vou priorizar meu relacionamento contigo. Eu vou ser mais fiel à igreja. Eu vou dizimar e ofertar mais. E muitos até começam bem. Porém, ao primeiro sinal de resistência, contrariedade e desânimo, infelizmente muitos acabam parando e esmorecendo na caminhada. E Elias, de tempo em tempo, vez por vez, momento após momento, estava sendo impulsionado por Deus. Dispõe-te, vai. E aqui a gente vê mais uma vez isso. Vai. Sua missão, seu chamado não acabou. E depois daquele momento a gente não vê mais Elias baixando a guarda. Elias continuou firme até o que a gente vai ver na semana que vem, onde ele foi arrebatado
em vida para a presença do Senhor Deus. Irmão, minha irmã, é difícil. Em momento algum foi dito ou escrito que será ou seria fácil. A gente não pode esmorecer, a gente não pode desistir. Não seja alguém que desanima fácil. Não seja alguém que desista da caminhada. Continue firme, dispõe-te. Deus tem uma obra para fazer na sua vida através da sua vida. É preciso perseverar em se dispor, pois o Senhor Deus nos exorta a permanecer firmados nele e em sua boa, perfeita e agradável vontade e disciplina. Não é como aquela dieta que a gente começa, né? Vou fazer dieta e aí depois de uma semana, de alguns dias, para. Vou começar a fazer atividade física e depois de uma semana, 2 semanas, para. Vou fazer leitura, vou ler um bom livro e depois para. Não, a gente precisa ter mais perseverança, a gente precisa ter mais disciplina, a gente precisa ter mais disposição. Não tem? Peça a Deus. Ore, clame, busque. Fecha, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que o teu pai que te vem em secreto te recompensará. Só não desista, só não desanime, dispõe-te. E avançamos para a nossa terceira lição na mensagem, no estudo de hoje, à luz dessa palavra, que é: seja um influenciador de Deus na vida dos outros. Seja um influenciador de Deus na vida dos outros. Versículo 5 diz o seguinte, e os mensagens... Versículo 4, né? Por isso assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, Elias chegou para eles, deu essa mensagem e foi embora. E olha o que diz o versículo 5. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou, que há? Por que voltastes? E eles responderam no início do versículo 6, eles responderam, um homem nos subiu ao encontro e nos disse, e aí repetem para o rei as mesmas palavras que Elias disse para eles, que Deus disse para Elias. Irmãos, Elias foi até esses mensageiros enviados de Acasias e os interceptou com a mensagem da parte do Senhor. Nós não sabemos ao certo o que esses homens pensaram e a que conclusão chegaram nesse diálogo com Elias. Na verdade, não foi um diálogo, foi um monólogo. Ele simplesmente chegou e falou para eles a mensagem de Deus. Elias tinha uma mensagem da parte de Deus, chegou para eles e falou, olha, é isso. Fato é que eles acabaram voltando, pelo que o versículo 5 diz. E não foram até os sacerdotes de Baal. Eles desobedeceram ao rei e obedeceram a Elias. Esses homens preferiram obedecer a Elias, o homem de Deus. Elias teve mais influência na vida deles com a palavra de Deus do que um rei com uma palavra humana. É claro que a fama de Elias podia ser grande, mas o texto dá a entender que os mensageiros não conheciam ao homem que eles interceptaram com tal mensagem. Dá a entender que eles não conheciam quem era aquele homem, porém compreenderam a mensagem poderosa que ele trazia e da parte de quem ele trazia. Elias conseguiu ser mais influente na vida daqueles homens que o próprio rei. Irmãos, em Deus nós temos essa mesma influência na vida das pessoas. É claro que muitas pessoas não vão nos ouvir como não ouviram Elias. Mas a gente precisa buscar em Deus ser influência positiva, de acordo com a vontade de Deus na vida das pessoas à nossa volta. Como a lição diz, seja um influenciador de Deus, como Elias foi. Elias não foi um influenciador humano. Elias não foi um influenciador político, ideólogo, social ou qualquer outra coisa. Um homem de Deus e uma mulher de Deus influencia as pessoas à sua volta em nome do próprio Deus. Porque muitas vezes nós acabamos sendo influenciados pela mídia, por notícias, por pessoas, por conversas, por uma série de outras coisas. E nós precisamos ser influenciados por Deus e ao mesmo tempo causar influência. O fato de um crente chegar num lugar, ele tem luz, a luz do próprio Deus que brilha nele. As palavras que saem da boca do crente devem ser palavras de sabedoria, palavras de amor, os atos de justiça. Por isso nós precisamos internalizar cada vez mais os benefícios e as maravilhas de Deus, para que nós possamos fazer com que saia da nossa boca aquilo que está cheio no nosso coração e que o nosso coração esteja cheio de Deus e de sua santa palavra. Então, irmãos, seja um influenciador de Deus na vida dos outros, em nome de Jesus. E aí nós partimos para a nossa quarta e última lição na mensagem de hoje pela manhã, nessa passagem de 2 Reis,
capítulo 1, versos 1 a 8. E essa quarta e última lição é: seja reconhecido pelo contexto total da sua vida. Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós somos conhecidos por palavras ou pela falta dela. Às vezes nós somos conhecidos pelo nosso endereço, pelo nosso nome, e muitas vezes a vida de uma pessoa é uma bagunça, porque ela fala uma coisa e vive outra. Na igreja ela canta, ela louva, ela adora, ela serve, mas em casa ela é uma coisa, na vizinhança ela é outra, no trânsito ela é outra. É como se nós dividíssemos a nossa vida em repartições, e tem a repartição da igreja, a repartição da escola, a repartição da faculdade, a repartição da vizinhança, o trânsito, e nós fragmentamos a nossa vida, e na verdade a nossa vida diante de Deus ela precisa ser uma só. Versículo 7 nos diz o seguinte: ele, o rei Acasias, perguntou aos seus mensageiros: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Versículo 8. Eles lhe responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Como disse anteriormente, o texto dá a entender que Elias e os mensageiros do rei não se conheciam. Foi preciso que o rei pedisse características físicas daquele homem que interpelara tais mensageiros. No fundo, particularmente, eu creio que Acasias já sabia quem era aquele homem. E ele fez essas perguntas aos seus mensageiros apenas para se certificar. Ele sabia que uma palavra poderosa dessa não viria de qualquer um. Ele deve ter pensado assim: rapaz. Versículo 6, eles disseram: um homem nos subiu ao encontro e nos disse essa palavra. Será que não tem Deus em Israel para você ficar consultando Baal-Zebud, não? Ele ficou pensando, particularmente, eu creio que Acasias pensou assim: esse cara tá meio estranho. Como é que ele era? Como é que ele se vestia? E aí, pelas descrições, ele chega no final do versículo e diz: realmente, é Elias, o tesbita, ainda sabe mais sobre a sua origem. Elias era reconhecido pelo Deus a quem servia e adorava, pelo que falava, pelas vestimentas, pelo que ele vestia, pelas suas ideias, pelas suas ações, pelos seus pensamentos e por todo o seu contexto de vida. Muitas pessoas agem na base da hipocrisia, como os fariseus e saduceus no Novo Testamento. As suas leituras, as suas ideias eram até interessantes, só que a prática deles era completamente diferente. Por isso que Jesus os chama de sepulcros caiados. Um sepulcro caiado é aquele sepulcro que é bonito por fora, é suntuoso. Uma vez eu fui num velório aqui em Belo Horizonte, num cemitério, e vi um túmulo que era gigantesco, maior que muitos cômodos, com pedras, com flores, ornamentado, maravilhoso, aquela coisa incrível. Mas o que tem dentro, irmãos? Podridão, morte, fedor, vermes. E a vida de muitos religiosos modernos são assim também como eram a vida de muitos religiosos antigos. E sabemos que o Senhor nosso Deus não nos chama à religião. Ele nos chama ao compromisso real e verdadeiro com Ele, com o próprio Deus. Então, meu querido irmão, irmã, que você busque ter uma vida tão íntima e próxima ao Senhor Deus como Elias teve, e que você seja conhecido como servo do Senhor Deus por toda a plenitude, toda a completude, toda a totalidade da sua vida. Que você seja um servo e uma serva conhecido e conhecida integralmente por sua fidelidade ao Senhor nosso Deus. Para a gente concluir, recapitulo mais uma vez e relembro as lições. Primeira lição: pare de buscar fora de Deus as respostas que você precisa. Não cometa o mesmo erro que Acasias. Busque ao Senhor Deus, que Ele, em sua santa palavra, pelo Espírito Santo que foi dado à igreja, nos dará, no tempo dele, de acordo com a vontade dele, as respostas que nós e que você precisa. Que nós precisamos e que você precisa.
Pare de buscar fora de Deus as respostas que você precisa. 2, lição 2. A disposição para com a vontade de Deus deve ser constante. Um compromisso que tem que ser reafirmado a todo dia, a toda semana, momento após momento. Começou um plano de leitura bíblica, um plano de jejum e oração, um plano de devocional. Continua firme. Caiu, falhou, levanta, peça perdão e continue. Só não pare, só não desista. Dispõe-te, levante-se e vá cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Obedeça ao Senhor Deus de acordo com a sua vontade. 3. Seja um influenciador de Deus na vida dos outros, como Elias foi na vida desses mensageiros, que preferiram ouvir ao profeta do que ouvir ao rei. Humanamente falando, quem era Elias diante de um rei? Mas diante de Deus, Elias era mais. Então que você tenha essa mesma intimidade profunda com Deus para influenciar a vida de outras pessoas em Deus, ao invés de ser influenciado negativamente por outras pessoas. E 4 e último, seja você reconhecido pelo contexto total, integral da sua vida. Que você não seja conhecido como cristão apenas quando vai na igreja, que você não seja conhecido como cristão somente quando carrega uma Bíblia, mas que você seja reconhecido como servo do Deus Altíssimo na igreja, em sua casa, no seu casamento, com seus pais, na sua escola quando voltar, nas suas aulas online, na sua vizinhança, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe a todos vocês com essa palavra. E vamos orar para que esse Santo Espírito maravilhoso que atuava na vida de Elias e que atua na igreja hoje possa nos iluminar com o conhecimento, com a compreensão e com a disposição de praticar essa palavra. Senhor Deus, obrigado por essa manhã na tua presença, por mais uma manhã diante do Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, fortaleça-nos, ó Deus. Mesmo em meio a esses vários meses de isolamento e de pandemia. Porém, sabemos que as lutas, as dificuldades e os desertos que o Senhor permite na vida do crente são para purificação, são para disciplina e para crescimento. Que o Senhor nos ajude, Deus, a nos fortalecer no Senhor e a verdadeiramente cumprir a vontade do Senhor para as nossas vidas e que essas 4 lições estejam incrustadas em nossas mentes e corações e que possamos praticá-las de fato. Muito obrigado, Deus. Ajude-nos a não buscar respostas fora do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Ajude-nos, ó Pai, a sermos influenciadores positivos do Senhor das pessoas à nossa volta, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a levar a mensagem do Senhor através de nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a ancorar as nossas vidas plenamente em Ti e não buscar fora do Senhor aquilo que nós só encontramos no Senhor. Muito obrigado pela graça e pela misericórdia do Senhor. E abençoa-nos esse domingo na Tua presença. Em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, nosso Deus. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado, irmãos. Tenham todos uma ótima manhã de domingo e um ótimo domingo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele vos abençoe. Amém.